Muita luz para você, meu amigo, minha amiga. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Shalom Adonai. Se tu uma grande bênção, que as bênçãos do Eterno estejam sobre você, sobre a sua casa e toda a sua família em Cristo Jesus. Vamos agora para o livro de Atos, capítulo 3, depois vamos Deuteronômio 12, Deuteronômio 13, livro de João, capítulo 13, Deuteronômio 17 e 18, na verdade. Amém? Que Deus e o Espírito Santo possam falar conosco na medição da Escritura Sagrada. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado, nascense que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto pôs-se em pé, começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles em lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhe disse: israelitas, por isso os surpreende, porque vocês estão olhando para nós como tivéssemos feito este homem andar. É nosso próprio poder ou piedade, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo, Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto, negaram perante Pilatos. Embora ele tivesse decidido soltá-lo, vocês negaram publicamente o santo justo e pediram que lhe fosse liberado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunha disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem. Vocês veem e conhecem a fé que vem por meio dele, e lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmão, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependa-se, pois, volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Ele manda o Cristo, o qual lhes foi designado. Jesus, é necessário que ele permaneça no céu até chegue o tempo em que Deus restaure todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhe levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas Samuel em diante por um falaram, predisseram esses dias, e vocês são herdeiros dos profetas da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado do seu servo, enviou o primogênito, e você, para abençoá-lo, convertendo cada um de vocês as suas maldades. Deuteronômio 17, 18. Não sacrifique para o Senhor, seu Deus, um boi ou uma ovelha, tenham qualquer defeito ou imperfeição, isso seria detestável para ele. Se um homem ou uma mulher que vive em uma das cidades do Senhor lhe dará for encontrada fazendo o que o Senhor, seu Deus, reprove, violando
a sua aliança e desobedecendo o seu mandamento, estiver adorando outros deuses, trando-se diante das estrelas do céu, e vocês ficarem sabendo disso, investigue o caso fundo. Se for verdadeiro, ficar comprovado que se fez tal abominação em Israel, leve o homem ou a mulher que tiver praticado esse pecado à porta da cidade e apedrejam até morrer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, as pessoas poderão ser mortas, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. As mãos do testemunha serão primeiro proceder de sua execução e depois as mãos de todo o povo eliminem o mal do meio de vocês. O julgamento dos casos difíceis. Os seus tribunais vieram causas difíceis demais julgar, sejam crimes, sangue, litígios ou agressões. Dirijam-se ao local escolhido pelo Senhor seu Deus e procure o sacerdote levita e juiz que estiver exercendo o cargo da ocasião. Apresentem-lhes o caso e lhes darão o veredito. Procedam de acordo com a decisão que eles o proclamem no local que o Senhor escolher. Tratem de fazer tudo o que eles ordenarem. Procedam de acordo com a sentença e as orientações que lhes derem. Não se desviem daquilo que lhes determinarem, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas quem agir com rebeldia contra o juiz, contra o sacerdote que ele estiver no serviço seu, terá que ser morto. Elimine mal do meio de Israel. Assim todo o povo temerá e não ousará mais agir com rebeldia. Se quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, tiverem tomado posse dela, pelo tiverem estabelecido, vocês derem, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Tenha o cuidado de nomear rei o que o Senhor, seu Deus, escolher. Ele te deve vir entre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloque um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. E não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhe diz, jamais volte por caminho. Ele não deverá tomar por assim muitas mulheres, se fizer desviar do seu coração, também não deverá concluir muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do céu, reine mandará fazer num rolo para o seu uso pessoal uma cópia de lei que está a cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa sua vida para que aprendam a temer o Senhor, seu Deus, e cumpram fielmente todas as palavras desta lei. Todos esses decretos, isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não desvie da lei nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará o reinado sobre Israel, bem como os seus descendentes. A herança dos sacerdotes dos levitas. Os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo levita não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor preparadas no fogo, pois está a sua herança. Não terão herança alguma dos seus compatriotas, o Senhor e a sua herança, conforme lhes prometeu. Quando o povo sacrificar um novilho ou uma ovelha, os sacerdotes liberarão porção devida e a espada queixada estômago. Vocês terão que dar-lhes primícias, trigo, do vinho, do azeite, da primeira lã, tosquia as ovelhas, pois de todas as tribos do Senhor, seu Deus, escolheu os levitas e os seus descendentes para estarem na presença do Senhor e para misturarem sempre em seu nome. Se um levita que estiver morando em qualquer cidade de Israel, se desejar ir ao local escolhido pelo Senhor, poderá ministrar o nome do Senhor, seu Deus, a semelhança de todos os outros levitas que ele serve, na presença do Senhor. Ele receberá uma porção de alimento dos outros levitas. Além disso, ficará com receber com venda dos bens da sua família. Advertência. Quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, não procure imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se encham alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, o que pratica adivinhação, ou dedique a magia, ou presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça
encantamentos ou que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e por causa dessas abominações que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aqueles que nações presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. As nações que vocês vão expulsar, ou ouvidos ao que praticam magia, adivinhação, mas a vocês o Senhor, seu Deus, permitiu tais práticas. O Senhor Deus levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no, pois foi isso que o pediram o Senhor, seu Deus. Em Horebe, no dia que remiram, quando disseram, não queremos ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse, eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca, e eles lhe dará tudo o que lhes ordenará. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhes pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhes ordenei, eu que falar em nome do outro Deus terá que ser morto. Mas talvez vocês perguntarem a si mesmo, como soberano, uma mensagem não vê o Senhor, seu que profeta proclamar o nome do Senhor não acontecer, nem cumprir essa mensagem, não vem o Senhor. Aquele profeta falou com precisão e não tenha medo. Bem, Jó, capítulo de número 13. Bora! Meus olhos viram tudo isso, meus ouvidos ouviram e entenderam. O que você sabe, eu também sei, não sou inferior a vocês. Mas desejo falar ao Todo-Poderoso, defender a minha causa diante de Deus. Vocês, porém, me difamar como mentiras, todos vocês mendigos que nada valem. Somente ficar calados mostrariam sabedoria. Escutem agora o meu argumento. Prestem atenção à réplica dos meus lábios. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus. Vão falar enganosamente a favor dele. Vão revelar parcialidade por ele. Vão defender a causa por favor a Deus. Tudo iria bem se ele o examinasse. Vocês conseguiriam enganá-lo. Como podem enganar os homens, com certeza ele o repreenderia se no íntimo vocês fossem parciais ao esplendor dele. Não os aterrorizaria e o pavor dele não cairia sobre você. As máximas que vocês citam são provérbios de cinza. Suas defesas não passam de barro. Aquietem-se e deixem-me falar. Aconteça comigo o que acontecer, porque me ponho em perigo e tomo a minha vida em minhas mãos. Embora ele me mate, ainda assim especiaria nele, certo que defenderei. Os meus caminhos diante dele, aliás, será essa minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. Escute atentamente as minhas palavras, que os seus ouvidos escolham o que eu digo. Agora preparei minha defesa, sei que serei justificado. Haverá quem me acuse, se houver, ficarei calado e morrerei. Conceda-me só estas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de ti. Afasta de mim a tua mão, e não mais me assustes com os teus terrores. Chame-me, eu responderei, ou deixe-me falar, e tu responderás. Quantos erros e pecados cometi, mostra-me a minha falta e o meu pecado. Porque esconde o teu rosto, e me consideres teu inimigo. Atormerás uma folha levada pelo vento, perseguirás a palha. Pois faz constar contra mim coisas amargas, e me faz herdar os pecados de minha juventude. Acorrentes os meus pés e vigiais todos os meus caminhos, ponto limites aos seus passos. Assim o homem se consume com coisas pobres, como roubo que traça vai roendo o homem nascido de mulher. Vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Deus te abençoe e te guarde, e que essa palavra faça parte da sua história, da tua vida em Cristo Jesus. Um grande abraço, beijo no teu coração. Até amanhã, se assim Deus nos permitir.